Fala pessoal, tô de volta e já sabe, né? Hoje é domingo, hoje é dia de episódio novo de It. Bem-vindos a Derry. Hoje, pra fazer um esquenta, né? A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu no episódio 3 e o que pode acontecer nos próximos episódios. Episódio 3 esse que já adianto, né? Com toda certeza é o mais fraco da temporada até agora. Certamente que sim. Se você não é inscrito no canal, cogite se inscrever, veja os outros vídeos que eu já fiz anteriormente. Tem um que eu tô fantasiado de Pennywise, incrível, não sei, semana passada, minha maquiagem tá coçando. Tô um monstro, uma aberração, mas o vídeo tá muito bom. Inclusive eu peço desculpa porque essa semana eu tava com um vídeo bonzão pra lançar, mas eu não consegui. Mas é isso mesmo, espero que no começo da semana iria certo lançar pelo menos até 4. De forma geral é isso, então vamos dar uma olhada, né, nesse episódio novo, que ele mostrou pra gente. O terceiro episódio da série ele começa já em 1901, então ele vai voltar um pouco mais no tempo, já que a gente tá em 1961. E aí o que acontece, né? A gente conhece um meninozinho e esse menino tá com seu pai dele, que parece que serve o exército americano também. E aí ele tá em Derry. E dentro de Derry ele vai dar uma olhadinha no circo, né? E o circo tem brincadeira, tem brinquedo, tem essas paradas aí e tudo, e tem palhaço. Ele acaba parando, né, num local onde é a Casa dos Horrores, e aí tem várias pessoas que são consideradas uma aberração pela sociedade. Senhoras e senhores, esse é o Circo dos Horrores, um show com tantas dores e todos os seus temores. E um desses momentos, ele acaba se deparando com um velho que só tem um olho e o velho corre pra cima deles, obviamente, né, um ensaio pra dar um terrorzinho, já que é a Casa dos Horrores, e aí ele sai correndo, esbarra no pai dele, o pai dele vê que ele tá saindo da Casa dos Horrores e mete um moleque que é muito frouxo, vira macho, para de fuder aí, tem que encarar as coisas e não pode ter medo não. E aí, calma aí, eu te dei um presente aí, dá um estilingue pra ele de presente. E aí, dá pra te ver que ele com esse estilingue ficou muito feliz, né, tá dando uma voltinha ainda por Derry e acaba parando ali numa tenda de uma nativa americana. Ele troca o estilingue por uma outra coisa que ela tinha lá que não me lembro agora. E só nessa troca aí parece que eles acabaram virando best friends e grandes amigos. Brincavam juntos, curtiam, saíam. Não dá pra lembrar que isso em um verão em Derry. E aí tem um momento de uma dessas brincadeiras que ele corre, ele acaba correndo pra dentro de uma floresta. Floresta essa que parece que não era muito legal pra se ir. Porque a nativa americana, né, ela acaba falando, ó, volta, e o moleque é burro e entra pra dentro da floresta. E aí quando ele entra dentro da floresta, já sabe, né, o Pennywise tá lá. Porque a gente consegue ver um pouco da mítica de Derry, né? Eu não sei se aquela região em si, ela vai ser uma parte de Derry que vai conectar, né, as ações do It e tal e tudo. Eu ainda não tinha certeza se ele realmente estava em Derry, esse garoto. A gente vê no futuro ali, um pouco depois, ao longo do episódio, que na verdade ele realmente estava em Derry. Tudo aquilo era Derry, e aquilo era uma região específica de Derry, que aparentemente era onde o Pennywise vivia e ele não conseguia sair de lá. Por quê? Porque ao tacar esse menino, né, ele assume a forma ali do velho que ele tinha visto lá na Casa dos Horrores e sai correndo e tal, e aí tá bacana. Só que aí o Pennywise decide que vai virar um bicho do CGI, horrível, tenebroso, não por ser assustador, mas porque é mal feito. Eu vou te falar, Andy Muschietti, cara, ele tem um problema com o CGI. Todos os pontos baixos dos episódios de It Welcome to Derry até agora são os episódios que envolvem CGI, entendeu? Parece que o Andy Muschietti não consegue trabalhar muito bem. Eu até passei um pano no momento em que acontece lá a alucinação da Lily, né, no mercado, quando a Lily vê o pai dela dentro dos potes de picles e tudo mais. Mas a questão é que não dá pra passar pano sempre, tá entendendo? Eu consigo imaginar que é porque o Pennywise não consegue assumir lá a forma completa dos bichos, ou então ele não consegue ter uma noção assim tão real do que é tenebroso ou não, sempre tá no imaginário das pessoas, e o imaginário é difícil, né, de se construir. Mas no fim do dia, pelo histórico dele, como que ele fez no Flash, como que ele fez lá na Mama, um dos primeiros filmes dele, a Mama, e o que ele fez também no It, né, o capítulo 2, eu fico vendo que não, cara, não é só isso, não é só a visão do diretor, é realmente porque ele não é tão bom pra trabalhar com CGI. Não consegue, né? Porque assim, esse bicho tenebroso de CGI corre atrás do menino no meio da floresta, ele tenta escapar, não consegue, até que a meninazinha que tava com ele, né, ela pega o estilingue, porque ele deu o estilingue dele pra ela, e acerta bem na cabeça lá do Pennywise. Você tem aquele efeito lá dos pós subindo, flutuando, né, e aí ele consegue escapar. Pergunta pra ela o que é aquilo, ela fala, ó, não é nada não, só não vai pra floresta, ele não consegue sair da floresta, o bicho fica lá, então não vamos lá na floresta não, é o que a gente faz.
E aí, a gente tem a abertura da série. Inclusive, a melhor cor da série é a abertura. Eu acho que eu não lembro se falei isso no vídeo anterior, né? Inclusive, se você não assistiu, assista esse vídeo aqui. Beleza, o que acontece, né? Cara, depois de tudo isso, né? Desse flashback aí, esse de volta ao passado, a gente vai dar uma olhada um pouquinho em como é que tá as coisas na cidade. E aí eu já fico meio puto. Por quê? Porque a Lily, ela tá terminando de sair do sanatório. A gente pensa que se passou meses, mas não. Só se passou uns 2, 3 dias, talvez uma semana. Talvez a semaninha do episódio foi a semana que ela ficou internada lá. E é ruim, é chato, porque é uma quebra de expectativa ruim. Tem quebras de expectativas boas, como a quebra de expectativa do primeiro episódio, que a gente acha que as crianças vão sobreviver, vão derrotar o Pennywise e tal, mas no final das contas, o Pennywise passa o cenário todo dia, só fica a Lily e a Rony viva. Aqui uma quebra de expectativa diferente, porque eu imaginei que ela ia ficar presa dentro desse sanatório, que ela não ia saber o que fazer, que o Pennywise ia atormentar ela, que ela ia ficar maluca, entendeu? Eu não sabia o que ia acontecer com a Rony, pra onde é que ela ia agora, se ela ia tentar provar que o pai dela era inocente sozinha. São várias expectativas que foram criadas. E aí essas expectativas são quebradas porque, primeiro de tudo, a Lily, ela sai lá do manicômio, né? Recebe o apoio de uma das enfermeiras que fala que acredita nela, que tá tudo bem. E aí ela vai pra onde a Rony tá e fala: Rony, desculpa, vacilei, entreguei teu pai, mas vamos provar que ele tá errado. Eu vou falar o que aconteceu, mas a gente precisa de provas, precisa de fotos. Afinal de contas, tem que ver acreditar em mim que um bebê mutante gigante atacou as crianças, matou eles e comeu elas vivas, né? Então vamos se juntar. E elas falam: ok, vamos se juntar. E pra gente se juntar, vamos falar com o filho lá do Leroy. Que não é o filho do Leroy, esqueci o nome agora, mas é o filho do Leroy. E aí ela vai falar, né, com o filho do Leroy, que ela conheceu no episódio anterior, lá dentro da sala de detenção. E aí pergunta se ele sabe revelar a foto. E ela parece que conhece de químicos e diz que sabe revelar a foto. Ele tá caidinho por ela, então vai ajudar ela. E o filho do Leroy tá com um amigo dele também, que também tem um topetinho, né? Também é metido engraçadão, igual o que morreu lá no episódio 1. E aí se juntam eles quatro e decidem que vão fazer um ritual pra poder invocar o Pennywise, pra poder tirar uma foto deles. Eles não sabem o que é a coisa ainda, mas eles têm um momento de conversa durante o episódio pra tentar encontrar alguma resposta. Respostas essas que a gente já sabe, né? Já sabe que eles se transformam em bicho por conta do medo e tal. E aí fica repetitivo, fica chato. E a gente pensa: oxe, tá acontecendo a mesma coisa do primeiro episódio. Então aí, como eu falei anteriormente, né? Tem uma quebra de expectativa, porque eu achei que a Lily ia ter que se desenrolar sozinha. Isso aí, pra mim, foi uma decisão ruim, né? Do roteiro. E tem um outro problema, que é as crianças se juntaram de novo. A Lily e a Rony, mais uma vez, vão tentar matar outro grupo de crianças. Era isso que ficava ecoando na minha cabeça: essas crianças vão morrer. Mas no mínimo, é uma repetição de narrativa que me incomodou, entendeu? Eu fiquei assim: oxe, vão só repetir a narrativa. E é uma grande armadilha, né? Porque se tu matar as crianças, o público vai achar que tu só repetiu o plot do primeiro episódio. Mas se tu não matar as crianças, tu tá só repetindo o plot do filme e o plot de Stranger Things, o plot de todos os filmes dos anos 80 que envolvem crianças resolvendo as paradas. E aí parece uma armadilha, né? Eu acho que eles se pegaram dentro de uma armadilha que eles mesmos criaram. Beleza, aí talvez agora a gente chegue na trama que é a mais interessante do episódio, né? Esse episódio 3 parece muito a antítese do primeiro, já que o primeiro, a trama desinteressante, era a trama dos soldados do exército, e a trama interessante era das crianças, e aqui completamente contrário. O Leroy já tá sabendo do medo da cidade, né? De alguma coisa, algum ser que evoca medo. Ele já descobriu essas coisas no episódio anterior. E aí eles desenterraram um carro, né? No final do outro episódio. E aí descobriram que esse carro era de um massacre que aconteceu muitos tempos atrás. Enfim, a gente seguiu, né, com o exército ainda preocupado com isso. E o capitão lá, o major, ele não sabe o que fazer. O Major Shawn, ele não sabe como vai resolver essa situação e como ele vai achar essa coisa, né? E aí ele abre a caixinha que ele tem e entrega pro Dick Halloran. E aí essa caixinha que é entregue pro Dick Halloran parece que vai ser utilizada pro Dick Halloran localizar o local exato onde é que a coisa tá. E aí o que acontece, né? O Leroy, o Dick Halloran e o amigo do Leroy lá, né, que também é piloto, eles saem juntos em um helicóptero pro Leroy poder levar o Dick Halloran pra encontrar mais ou menos onde é que a coisa tá. E quando ele abre a caixa, a gente vê que ele tá com um estilingue. Ou seja, será que o estilingue era do Major Shawn? Será que era o Major Shawn, aquela criança? A gente já fica com isso no ar, né? Com essa dúvida plantada. E aí o Dick Halloran, ele começa a alucinar, ele começa a revirar os olhos, começa a ficar maluco, e aí ele tem umas visões e começa a suar frio. O Herman fica preocupado, o camarada dele também. Ele entra, né, no local, pelo menos mentalmente ele entra no local onde o Pennywise leva as crianças, né?
E aí ele acaba se deparando com a própria criatura. A gente não vê ainda a figura do palhaço, a gente vê só os olhos dele, né? Ele pergunta, o que você tá fazendo aqui? E aí o Jake Halloran fica aterrorizado, fica morrendo de medo, tenta fugir, ele tenta rodar uma manivela lá pra poder sair, mas na verdade ele está rodando a manivela da comporta do helicóptero. E tá abrindo e ele vai cair, vai morrer. Só que aí o Major Hanlon salva ele, né? O Hanlon vai lá, ajuda ele, pega ele, e aí ele fica atordoado, tentando se recuperar. E aí o Major Shawn vai falar com ele, o Major Shawn pergunta, o que tu viu lá? Ele falou, eu vi o bicho, né? Não sei onde ele tá, só que agora a gente tá com um problemão, porque ele sabe que a gente tá indo pra dele. Então pode ser que a merda feda. E aí a gente fica, rapaz, o Major lá, né, Shawn sabe das coisas. E aí já corta pro Major Shawn indo de encontro a uma pessoa que trabalha lá em Derry, né, numa loja de conveniências, uma nativa americana. A gente já tinha visto ela anteriormente, quando ela teve uma conversa lá com a Lily, se não me falha a memória. E aí, na verdade, essa moça, né, é a criança que era amiga dele quando eles eram crianças. E os dois eram aquelas duas crianças do começo do episódio. Então eles tinham esse envolvimento e ele fala pra ela aquele negócio que a gente já sabe, né? Putz, eu saí de Derry, esqueci que tinha um bicho, esqueci que tinha uma criatura, esqueci muito da cidade, esqueci de você. Eu esqueci você. Aí voltei, lembrei de tudo. Tô aqui e tô procurando aí um negócio aí. Ela perguntou, vocês estão descavando o nosso cemitério, vocês estão causando problema, né? Que o exército tá aparentemente causando problema pros nativos americanos lá da região, eles estão se juntando. E ele fala, seguinte, vou fazer assim, me ajuda aí a escavar os negócios que eu não mexo com as terras de vocês. Então a gente tem meio que esse segmento, né? É mais essa construção desses detalhes pra gente entender o que vai acontecer. E depois de tudo isso, né, quando chega a noite, inclusive vale ressaltar, aparentemente esse episódio inteiro aconteceu um único dia, viu? É um filler que aconteceu um único dia. Vou dizer que é filler porque tem uma coisa ou outra ali importante, né? Aí chega a noite, o Hanlon chama o Dick pra comer na casa dele, eles vão lá, eles comem, né? Aí estão conversando entre si, conversa vai, conversa vem. O Dick fala que não sabia que o Hanlon tinha um filho, alguma coisa do tipo. E aí estão só eles três, né? Por quê? Porque o filho do Hanlon, ele tá fazendo merda num cemitério, junto com um grupo de crianças amigos dele, invocando o Pennywise. E aí a gente vê lá que eles tentam fazer a invocação, aparentemente não dá certo, eles discutem. E aí saem fora pra sair do cemitério. Só que aí o cemitério começa a ficar longe demais. E quando eles percebem, tem fantasma lá, tem bicho tirando vida. Eles tentam tirar foto a todo custo, tiram umas fotos ou outra. É sufoco, a gente acha que alguém vai morrer, mas ninguém morre não. Ninguém morre não, porque o diretor escolheu que ninguém ia morrer dessa vez. Aí as crianças, nossas grandes heroínas, conseguem se salvar e vão tentar revelar as fotos pra ver se conseguem encontrar alguma coisa, né? Vão tentar invadir lá um local de Derry, não sei se é a biblioteca ou a própria escola, pra tentar revelar as fotos no quarto escuro. Enquanto a gente vê o Hanlon conversando com o Dick e o Dick falando, o que aconteceu lá, Hanlon? E o Hanlon pergunta pra ele, né? Foi que eu consegui viajar pra um lugar, é umas coisas meio estranhas, é sobrenatural e tal, mas você não ia acreditar. Aí o Hanlon fala, não, eu já vi muitos falarem sobre isso. Eu nunca vi, mas eu acredito. E aí o Hanlon também descobre que o Dick era um dos que tava lá, né, naquela noite. E aí o Dick fala pra ele, quando eu olhei pra ti, né, os homens sentem medo quando morrem, essas coisas, você não sentia não, tu é diferenciado, tu é mirado na peste. Entendeu? Isso aí é o nosso resumo da conversa entre eles. E pra finalizar o episódio, né, as crianças estão revelando as fotos, revelam uma foto, revela outra, revelou uma foto e um fantasma, revelou outra foto e outra coisa, e aí tem uma foto que o filho do Major Hanlon, ele tava sozinho, né, dentro de uma cripta, e aparentemente a criatura tava lá, e aí quando eles vão revelar a foto, eles veem dois olhos, e de algum jeito que eu não entendi, porque eu vi, mas não consegui decifrar, né, eles conseguiram ver que aquilo ali era um palhaço, e aí o episódio acaba. Sem dúvida, esse é o episódio mais fraco que eu já vi na vida, viu? Esse segmento das crianças tá chato pra caramba. O episódio passou rápido, não sei se porque eu acabei assistindo parcelado por conta dessa semana, que foi muito corrida pra mim. Mas, de forma geral, é um episódio que, nossa senhora, ele é chato, viu? Ele é chato. Tu não é nada, otário! Eu sinto que ele entra em muitas repetições, é um episódio que roda e não dá muito em lugar nenhum, né? Ok, a gente viu lá que o Dick Halloran, ele consegue encontrar o Pennywise de algum jeito, mas no final das contas não dá em lugar nenhum, porque eles não encontraram realmente a localização. As crianças conseguiram tirar as fotos do Pennywise lá, só para descobrir coisas que a gente já sabe. Ok, eles precisam descobrir de algum jeito essas coisas que a gente já sabe. Mas aí tu cai numa armadilha de tentar fazer isso de um jeito tão demorado assim,
E esse passo a passo tão chato, parece que a gente já tá à frente desse pessoal aí que tá descobrindo as coisas há milhões de anos, entendeu? Não deu pra emergir na história. Acredito que esse seria o problema principal. De forma geral, pra mim, não é um episódio tenebroso, mas aí eu lembro do bicho lá de CGI, pra mim é uma péssima escolha, tá? Vale ressaltar uma coisa que eu esqueci, que no episódio, bem no comecinho, quando ele tá lá no circo, aparece uma moça, eu acho que era uma moça fantasiada de palhaço, e a maquiagem era bem semelhante à maquiagem do Pennywise, então deixou a gente meio que, caramba, o que tá acontecendo? Mas vamos gerar esse episódio pra mim é 7, tá? O episódio mais fraco. Eu achei o primeiro 8,5, o segundo 8,5 também, esse de 7, deu uma decaídazinha. Ou 6,5, na verdade, né? Porque tem umas coisas que não vão pra lugar nenhum. Mas a gente aguarda aí pra ver o que vai acontecer nesse quarto episódio. Porque assim, eles falaram, não aconteceu nada. E esse quarto episódio aí, pelo menos tem que acontecer uma coisa diferente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e, é claro, né, não deixe de compartilhar. Por favor, assistam os outros vídeos que eu vou deixar aqui, os recomendados para vocês.